Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Vamos estudar hoje questões 580, 581, 582, 583 e 583A. Se você puder, dar o seu joinha, se você puder curtir, comentar, compartilhar o vídeo, pode acontecer o que aconteceu com o Evangelho no Lar da última quarta-feira, lá no YouTube, que está lá o comentário da pessoa que ainda bem que surgiu essa ideia, porque eu não consigo fazer o Evangelho sozinho. Também está no Facebook, também tem. Eu não consigo fazer sozinho, que bom, que ótima ideia. E como que chegou isso? Eu conversei com a pessoa do Facebook, como é que aconteceu isso? Aconteceu que apareceu para ela lá, sugerido. E para que o YouTube, para que o Facebook sugiram, né, possam sugerir esse vídeo, tem que ter comentário, tem que ter curtida, tem que ter compartilhamento, que aí ele entende que é um vídeo interessante e começa a oferecer para outras pessoas. Olha só, você pode ajudar a divulgar a doutrina espírita apertando o botão de curtir. Só isso, vai lá, clique, não custa nada, né? E você ajuda a divulgar a doutrina. A gente não ganha nada com o vídeo. Então, quando você curte, comenta, compartilha, nós não ganhamos dinheiro com isso. É só a divulgação da doutrina espírita mesmo, tá bom? Então vamos lá. Questão 580 de O Livro dos Espíritos. O espírito que encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que um outro que o faz como provação? Nós temos uma certa ansiedade quando vamos nascer, uma certa preocupação, uma certa apreensão, poxa vida, será que eu vou conseguir, etc, etc. Tá, isso nós, mas e o sujeito que tem uma missão, para cumprir uma missão, tem a mesma apreensão? Resposta, não, ele tem experiência. Muito bom. 581. Os homens que são farol da humanidade, que a iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Porém, entre eles há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Resposta: como falseada por eles mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio tiveram que falar de acordo com seu tempo, e um ensinamento que parecia errôneo ou infantil, pueril, numa época adiantada, podia ser suficiente para o século em que foi divulgado. É interessante isso, né? Às vezes veio um sujeito lá, o próprio Jesus. Jesus, quando encarnou aqui na Terra, o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. Mas tinha um monte de coisa que ele não podia falar, que não era possível de compreender, né? Há um estudo bastante interessante, um estudo francês bastante interessante, que diz que quando Colombo chegou nas Américas, os índios olhavam, mas não viam os barcos, as caravelas. Não viam. Como assim? Estava lá, estava atracada, não via. Não tinha comparação, similaridade no cérebro, não tinha cognição, não tinha como raciocinar que aquilo era uma embarcação que trazia muita gente. Não tinha condições, não tinha comparação, não tinham visto isso ainda. Então não tinham cognição, não tinham inteligência, não tinham como raciocinar acerca daquilo. Certo? Então viam, mas não estavam vendo, não estavam enxergando. Estava lá, mas não era nenhuma questão de não saber para que serve. Não conseguiam ver realmente aquilo lá. Olhavam, mas não viam, como se não estivessem lá. Certo? Só para a gente poder entender como que funcionava. Isso aconteceu também com os índios aqui no Brasil, quando da chegada dos portugueses. Então, não tínhamos ou não tiveram cognição suficiente para que o cérebro fizesse o raciocínio, para que entendessem o que era aquilo que estava chegando até seu cérebro. Então não processava, tá? Como o nosso nariz, por exemplo. Nossos olhos veem o nosso nariz o tempo todo, mas o cérebro já eliminou. Então hoje a gente olha, a gente vê tudo sem ver o nariz. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como funciona o cérebro separar ou não aquilo que a gente tem conhecimento e tem necessidade de ver. Para os índios
das Américas não havia como nem enxergar, por mais que olhassem, estivessem lá esses barcos, não tinham como ver, não tinham cognição para isso. A mesma coisa acontecia conosco, caso estivéssemos, e muito provavelmente estávamos, encarnados à época do Cristo. Então foi dito um monte de coisa lá que era para aquelas pessoas. E muita daquela época, e muita coisa que foi falada entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque a gente não tinha condições de entender. O que era possível entender? Um milagre. O chamado milagre, que não existe milagre. Isso era possível de entender. Então Jesus fazia curas aos montes, que era como as pessoas registravam a presença dele. Então, se você conversar hoje, se nós conversarmos hoje com as pessoas hoje, hein, sobre Jesus, a primeira coisa que muito provavelmente essas pessoas dirão é sobre os milagres de Jesus, que é ainda o que impressiona seus sentidos, que é o que faz com que essas pessoas enxerguem Jesus. Nós espíritas, teoricamente, já temos condição de entender o Jesus guia da humanidade, modelo a ser seguido. E se perguntarem para nós sobre Jesus, a gente vai falar: foi o ser mais perfeito que habitou a Terra, com todas as qualidades possíveis, que transformou todos os seus instintos de conservação em qualidades, que é o ser amor, que é o único sujeito tido como divindade que falou única e exclusivamente sobre amor, que mudou a história da humanidade. Nós espíritas já temos condições de ver assim. Muitos ainda não, só veem Jesus como o próprio Deus e aquele cara que, se eu bajular ele vai me levar para o céu. Se eu não bajular, ele vai me jogar no inferno. Dando características humanas próprias nossas para as divindades, como nós sempre fizemos em todas as épocas da humanidade. Nós humanos em todas as épocas da humanidade. Então, essa ideia da missão ser pueril, né, ser simples, ou aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado, ser simples, ou ser como era naquela época, era o que precisava impressionar os olhos, que precisava impressionar aqueles cérebros, para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava se passando. Por exemplo, São Francisco de Assis. Ele usava o silício, ele se machucava. Ele batia no seu corpo e deitava nas cinzas para se mortificar e tudo mais. E entendia que isso era correto, mas era aquilo, é um espírito extremamente evoluído, mas aquilo era o que impressionava as pessoas. Tanto que aqueles que seguiam ele, da ordem franciscana, por exemplo, enquanto ele esteve no Oriente Médio, enfim, né, trabalhando incessantemente, transformaram toda a ordem dele, que era de servir para ser servido. Isso com pouco tempo que ele ficou distante, né? Porque não tínhamos cognição para entender ainda. O que vamos lembrar é de muitas coisas que ele fez, né? Mas que impressionavam os olhos, porque a gente não tinha cognição para acompanhar tudo aquilo de bom que ele fez. Então é só para distinguir essa situação. Às vezes alguém nasce com uma missão de fazer o bem, e aí mete o pé pelas mãos e faz um monte de bobagem e tudo mais. Então o plano espiritual permitiu que aquela pessoa encarnasse, porque havia pessoas que precisavam receber aquela benesse, e como não tem mais ser perfeito para ficar encarnando toda hora, vai imperfeito mesmo. Porém, no entanto, contudo, todavia, responderá muito mais gravemente por todo o mal que causou às outras pessoas, né? Vai na coluna da esquerda ali vai ficar tudo que ele fez de bom e as pessoas que ele foi instrumento para ajudar, e na coluna da direita para reparar cada um dos males que ele causou para a pessoa, para a família, enfim, tudo aquilo que ele gerou de extremamente grave, né? Como Júlio César, que encarnou como Napoleão, tem muita coisa boa que fez, tem, mas a ideia de querer dominar o mundo foi terrível e jogou ele de novo no mesmo padrão baixo que ele estava. Tinha uma grande missão, fez o que era preciso, o plano espiritual confiou que ele faria e ele fez, mas ele fez também o que o plano espiritual sabia que ia fazer, que era tentar dominar o mundo outra vez, como ele fez quando era Júlio César. E aí teve todas as consequências que nós conhecemos da história. É mais ou menos isso que acontece. 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Paternidade e maternidade, evidentemente, né?
é incontestavelmente uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina sua responsabilidade para o futuro. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a conduzam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores de seu jardim e em fazê-las render bons frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este, o filho, sucumbe por erro dos pais, eles receberão a pena disso, e os sofrimentos que na vida futura caberiam à criança recairão sobre eles, pois não fizeram o que dependia deles para o adiantamento do filho no caminho do bem. Já explico. 583. Se uma criança se transvia, apesar dos cuidados dos pais, eles são responsáveis? Resposta: não. Mas quanto mais as propensões da criança são más, mais pesada é a tarefa e maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. 583a. Se uma criança torna-se um homem de bem apesar da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, eles, os pais, se beneficiam com isso? Resposta: Deus é justo. Então vamos lá. Pode-se considerar a paternidade e a maternidade, ser pai e mãe, uma missão? É incontestavelmente uma missão. Muito mais grave do que a gente pode imaginar. Evidentemente. A infância na Terra, ela demora muito, porque nós precisamos de um cérebro zerinho, novinho, 0 km, para que a gente possa, como pais, escrever uma nova história nesse cérebro, para quando o espírito começar a tomar conta do corpo na adolescência, ele encontre entraves às suas más inclinações, ele encontre barreiras de coisas boas contra as suas más inclinações. E aí vai surgir um sujeito diferente, melhor do que era. Não é por número, mas enfim. Vamos imaginar que meu filho e minha filha têm evolução 3. Aí, de 0 a 10 tem evolução 3. Um exemplo, não é por número, mas só para a gente brincar. E aí, o que eu faço? Faço uma boa educação, coíbo todas as más inclinações, faço ser responsável, enfim, faço uma criação digna de cristão. Certo? São, portanto, grandes barreiras àquela imperfeição. Aí chega na adolescência, começam os problemas, os conflitos e tudo mais. Quando passa a adolescência, o espírito toma conta do seu corpo com as informações passadas e já está na evolução 4. De 3 foi para 4 só por isso. Ou seja, já facilitamos uma barbaridade o trabalho dele para chegar até 5, pelo menos, na fase adulta. Percebeu? Faço o possível, faço aquilo que está ao meu alcance. Chegou na evolução 4. Meu filho não quer fazer o restante da sua transformação íntima e continua dando vazão àquilo que era antes de encarnar, deixando para lá todos os conhecimentos, ensinamentos que eu dei. Eu fiz a minha parte. Eu vou fazer o quê? Eu fiz a minha parte. Fiz o que era possível fazer. Agora, meu filho tem uma evolução 3 e eu não faço nada. Brinco de casinha. Nossa, mas brinco como se fosse uma bonequinha bonitinha. Que coisa linda. E não faço nada para coibir as más inclinações. Chega a adolescência, não tem nada que barre. Mas a pessoa conhece, por exemplo, o espiritismo, luta contra as más inclinações, faz sua transformação moral, descobriu que é errado, para de fazer, começa a lutar contra as más inclinações e evolui. E eu não fiz absolutamente nada para isso. Aliás, eu só dificultei toda a ação, porque não dei o primeiro passo, que é o mais difícil para a evolução, combatendo as más inclinações quando era criança. Não adianta eu chegar no plano espiritual e falar assim: não, mas meu filho, minha filha é uma pessoa de bem. Tá, mas você não fez sua parte, é responsabilidade dele ou dela de ter crescido. Se vira, sai daqui. Porque Deus é justo, não vai, meu filho foi bem, então
então eu recebo por isso. Não, não é assim que a banda toca, né? Deus é justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Mas não posso esquecer que Ele é justo, infinitamente justo também. E ser pai, ser mãe, é uma grande missão, porque tudo na vida do meu filho e da minha filha, após a adolescência, depende do que eu fizer. Eu como pai, eu como mãe. Porque vai ficar impregnado na personalidade da pessoa, naquilo que a pessoa é, para sempre aquela situação da infância. Por isso que eu tenho que fazer um bom trabalho. Ah, Fábio, mas essa geração Z que está aí, que é pela primeira vez na história, uma geração mais estúpida que a geração anterior e tal, destoando de toda a história da humanidade, eles acham que só eles estão certos, só eles que sabem, que só eles que fazem direitinho. Por mais que nós tenhamos criado de uma forma que a gente achou que era certo, que a gente achou que era justo, eles fazem do jeito deles e estão cometendo erros grotescos, horríveis, achando que estão sendo melhores pais que a gente. O que fazer? Ore. E esteja preparado com o ombro para quando a vida lhes ensinar que não é assim. É o máximo que nós podemos fazer. Nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte dentro das condições que tínhamos, da melhor forma possível. Então, beleza. Se eu fui negligente, não. Mas se nós fizermos o melhor possível diante daquilo que estava ao nosso alcance de conhecimento e de capacidade durante a infância dos nossos filhos, e hoje eles descambam, vai fazer o quê? Tá aí, vai fazer o quê? Se uma criança se transvia apesar dos cuidados dos pais, eles são responsáveis? Os pais são responsáveis? Não. Não. Mas quanto mais as propensões da criança são más, mais pesada é a tarefa e maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. Luta, vai em cima. Mas não tem como enfiar na cabeça da pessoa o nosso conhecimento, né? O máximo que eu posso falar, olha, aquele muro ali é duro. Se a pessoa quer bater a cabeça para descobrir, fazer o quê? Esteja com o gás e o mertiolate para quem é da minha idade, ou o antisséptico para quem é mais novo, e fica ali esperando a faixa, o antisséptico, o gás, e fica ali esperando. Aí ele vai, mete a cabeça no muro, aí vem todo ensanguentado e fala: ai, é duro, é duro. Tá, vem cá, cura. E depois que curar tudo direitinho, que colocar lá o curativo direitinho, olhe bem para a cara dele ou dela e fala assim, aquela frase que ajuda muito quando a pessoa faz bobagem. Você fala assim: não te avisei? Porque nós somos espírita, mas também santo nós não somos, né? Ainda. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Deixa você que fica, até amanhã.